fé, aonde está a sua? No que você acredita? No que você tem fé? Onde você deposita a sua confiança? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Tema musical. Temos algumas frases populares que diz assim: a fé não torna as coisas fáceis, ela as torna possíveis. A fé começa onde a lógica termina. Enfim, a fé é muito mais do que acreditar que Deus existe. Biblicamente, fé é confiar plenamente em Deus, em seu caráter, em suas promessas e em sua soberania. Mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo que o nosso Deus disse. Mas vamos lá, um bom dia recheado de fé e muitas alegrias para todas as pessoas abençoadas que estão aqui me ouvindo agora. Como distinguir a fé? Aquela que move montanhas. É o nosso tema de hoje. A verdadeira fé, ela gera frutos inconfundíveis. Sim, olha, eu ouvi uma ministração linda sobre a frutificação da verdadeira fé e eu gostaria muito de dividir com vocês. Vamos falar de 6 frutos da fé. O primeiro é a fé com a dor não apaga a esperança. Sabe quando você está sentindo dor, mas ainda tem fé? Esse é um fruto. Nós vamos ver um a cada ministração para não ficar muito comprido. Então, hoje nós vamos falar sobre a fé com a dor. Ela não se apaga, ela não apaga a esperança. O segundo ponto, o segundo fruto é a fé que nos faz enxergar o invisível e acreditar no agir de Deus. Essa é a segunda fé. Sabe quando nada mostra, mas você sabe que Deus pode agir a seu favor? O terceiro fruto é a fé que derruba gigantes. Sabe aquela fé que mostra que você é capaz? Quando todos dizem que você não vai funcionar, mas você tem fé de que você vai chegar lá? A fé que derruba gigantes é para improváveis. Se você é um improvável, você terá a fé. Com a fé que derruba gigantes, você chegará lá. Esse é o terceiro fruto. O quarto fruto é a fé que transforma lágrimas em sementes. Louvado seja Deus. Você está chorando? As suas lágrimas são sementes. A palavra de Deus diz que nenhuma lágrima será esquecida. O quinto fruto é a fé que produz perseverança até o cumprimento da promessa. Não importa quanto tempo, 1 ano, 2, 3, 4, 10. Quanto tempo você já orou? Por uma pessoa, por uma causa. E quando parecia que não ia funcionar, Deus traz o seu milagre. E o sexto fruto da fé é aquele que gera transformação. Sabe? A fé que transforma a sua vida. A fé que tem ação, que produz os frutos visíveis, todos esses frutos. Amém? Mas hoje, na nossa primeira semana, nós vamos falar da verdadeira fé, quando a dor não apaga a esperança. Louvado seja Deus, o nosso texto base, Hebreus 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Hebreus 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé, não é difícil, não é mais complicado, é impossível servir a Deus. E nós vivemos numa geração que fala muito sobre fé, mas muitas vezes ensina uma fé na fé, como se os simples atos de acreditar fosse suficiente para mudar a realidade. A Bíblia nos apresenta algo diferente. A verdadeira fé tem um objeto, tem uma força, tem algo sobrenatural. Nós não confiamos na força da nossa crença. Nós confiamos no nosso Deus. Não é naquilo que nós podemos fazer. Não é naquilo que nós confiamos no sentido humano, mas naquilo que nós confiamos olhando para o alto. A fé bíblica, ela não nega a existência da dor. Ela não finge que não há lágrimas. Ela não ignora as dúvidas. Ela permanece firme porque conhece em quem tem crido. Essa é a verdadeira fé. Ela está firmada em Deus, não em sentimentos. Quando os sentimentos mudam, Deus, o nosso poderoso Deus, ele continua o mesmo. A emoção, ela oscila, as circunstâncias mudam, as pessoas falham, mas Deus permanece fiel. A fé não diz eu consigo. A fé diz Ele pode. A verdadeira fé, ela não nega a dor. Um dos maiores equívocos é pensar que ter fé significa não sofrer. Jó teve fé e sofreu. Davi teve fé e chorou. Paulo teve fé e enfrentou prisões. E o próprio Jesus Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro. A fé, ela não elimina a dor, ela nos sustenta enquanto atravessamos a dor. A verdadeira fé permanece apesar da dúvida. E dúvida não é ausência de fé. Muitas vezes a fé e a dúvida caminham ali, lado a lado, caminham juntinhos. O pai do menino endemoniado clamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ele tinha dúvidas, mas correu para Jesus. A dúvida não te leva para longe de Deus, não. Isso é acusação, é estratégia do nosso inimigo para nos afastar, sabe, do nosso propósito. A fé madura não é a ausência de perguntas. Meu Deus, vocês já viveram isso? Não tem resposta. Viver situações que você não sabe nem o porquê está vivendo, mas apesar disso, continuar. A fé é continuar confiando, mesmo sem todas as respostas, mesmo sem saber muito. Já viveu aquela situação que você não sabe o que você está vivendo? Você não entende como é que você chegou ali? Tem um monte de pergunta, mas sem resposta. Você continua acreditando. E olha, um fruto da verdadeira fé é o sustento em meio às crises. Quando tudo parece desmoronar, a fé se transforma numa âncora. Porque só a fé sustenta você na enfermidade. Só a fé te sustenta no luto.
Só a fé te sustenta na traição, na escassez, nos momentos em que Deus parece estar em silêncio, parece que Deus se calou. Quem está firmado em Cristo pode ser abalado, sim, mas não destruído, não destruído. A verdadeira fé, ela abre portas para mudanças. E às vezes, quando não há portas para abrir, a verdadeira fé cria portas através do Senhor. Toda vez que alguém encontra Jesus pela fé, algo muda. O pecador, ele encontra perdão. Sabe aquele que acha que não vai ter mais jeito para a vida dele, que ele já errou muito, que ele merece ir para o inferno? Então, essa pessoa, quando encontra Jesus, ela encontra também o perdão. O perdido, a pessoa que está perdido, ela encontra direção. Quando ela encontra o Senhor, ela sabe para onde ir. O cansado encontra descanso. O escravo do pecado encontra liberdade. Liberdade. A fé não apenas nos ajuda a suportar a vida, os desafios e tantas coisas, os desertos. Ela nos conduz a uma vida nova. E a questão não é quanto de fé você tem. A questão é em quem você está colocando a sua fé. Quem? Uma pequena fé depositada em um grande Salvador é suficiente para transformar a sua vida, não importa o tamanho da fé. Se você não tiver nenhuma peça a Deus, mas se ela for pequenininha, deposita ela no Senhor. Hoje, agora, Jesus continua chamando homens e mulheres para confiarem nele. Talvez você esteja vivendo dias de dor, dúvidas e lágrimas. A verdadeira fé, ela não exige que você esconda suas feridas, não, absolutamente não. Ela convida você a entregá-las a Cristo, porque a fé que salva também te sustenta. A fé que sustenta também transforma. E a fé que transforma está firmada em Jesus Cristo. Que o nosso Senhor nos presenteie com a verdadeira fé. E até o nosso próximo vídeo, onde vamos abordar o segundo fruto da fé, que é a fé que nos faz enxergar o invisível de Deus e acreditar no seu agir. Que Deus nos abençoe.